Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal do YouTube Dani Cake. Essa aqui é a nossa confeitaria, é a nossa casa, é a sua casa também. E vamos começar com uma receita sensacional, a primeira receita da nossa história, o primeiro produto vendido, uma receita de bolo de cenoura. Galera, vamos ser práticos e rápidos aqui. Eu tenho 400 gramas de farinha, 700 gramas de açúcar cristal eu estou utilizando aqui, 6 ovos, 2 cenouras médias, como vocês podem perceber. Não é tão grande, mas não é tão pequena. Nós temos aqui óleo de girassol, essência de baunilha, fermento e é isso. E por que eu escolhi a receita de bolo de cenoura? Como vocês podem perceber, atrás de mim tem uma parede toda laranja, né? Toda lambuzada. Essa é a ideia mesmo, é como se a gente tivesse pego a receita de bolo de cenoura, esse liquidificador aqui, e atirado naquela parede. É uma homenagem aqui na nossa confeitaria a essa receita tão importante na nossa história, porque o primeiro doce vendido foram os cupcakes de bolo de cenoura, né? Os cupcakes de cenoura pequenininhos, 4 unidades, lá em 2019. Então vamos para a receita. Primeira coisa que você vai fazer é descascar, né? Tirar a casca da cenoura. Eu tenho aqui um básico, tá? Com a famosa lâmina. Você pode fazer com a faca, só vai perder um pouquinho mais da própria cenoura, tá? Eu já lavei elas, por mais que eu vou tirar a casca. Afinal, nós estamos encostando na casca. E os ovos também, tá? Vamos lembrar também de tirar esse talinho aqui e essa pontinha. Aqui eu vou deixar de lado a nossa casca de cenoura, não vamos mais usar ela. E aqui eu tenho as duas já cortadas. Vou pegar uma balança para falar exatamente quantas gramas que eu estou utilizando aqui. Você pode utilizar aproximado, tá? 314 gramas de cenoura pura, beleza? Então se você comprar pequena, média e grande, você utiliza entre 300 e entre 350. Não vai ter erro. Agora vamos para o moço aqui. Eu vou pegar os nossos 6 ovos e vou separar as claras das gemas. Super simples. Ah, Nicolas, nunca fiz bolo, não faço ideia como separar as claras das gemas. Não tem problema, olha só, vou ensinar. Quebrou no meio, passa a gema para um lado, a clara vai saindo sozinha. O que não pode acontecer aqui? É estourar a nossa gema. Se estourar a gema e cair ali dentro, já era, tá? Por isso que eu recomendo você fazer num outro bolzinho, qualquer coisa, e você vai jogando as claras ali para que não aconteça um acidente. Fechou, não aconteceu nada de errado aqui. E claro, né, no momento que eu estou jogando aqui as nossas gemas, elas já estão estourando dentro do nosso liquidificador. E agora vamos cortar as nossas cenouras. Eu não vou colocar direto no liquidificador, nem recomendo, por mais que o meu garoto aqui do lado é potente e é novo, pode acontecer de você queimar se botar direto, tá? A cenoura, ela é consistente, ela é pesada, então nós vamos facilitar o trabalho do liquidificador de não colocar tudo em seguida e também de já cortar em rodelas, tá? Grosseiramente, de aproximadamente 2, 3 centímetros cada rodela. Vamos colocar aqui dentro 220 ml, então, do nosso óleo de girassol. Por isso que a receita fica gostosa, tá? Vai bastante gordura, não diminua essa quantidade, que fica sensacional, fica perfeito. E eu vou bater isso aqui, tá? Vou colocar numa velocidade média e aí nós vamos acrescentando as nossas rodelas de cenoura. Vamos lá? Pessoal, se o seu liquidificador não for tão potente, vá acrescentando aos poucos, que nem eu aqui, tá? E a sua mistura tem que realmente triturar toda a cenoura e ficar lisinha, tá bom? Se precisar desligar, mexer um pouquinho com uma colher, não vão mexer isso aqui com uma colher ou com uma espátula ligado, tá? Não cometa esse erro. Já caiu uma faca aqui dentro uma vez, há anos atrás, e não foi muito legal. Então, eu sei que é uma massa pesada, mas fiquem tranquilos, dá certo, tá? Nós vamos adicionar agora o nosso açúcar cristal, tá? Eu já bati bem aqui. Eu vou adicionar aproximadamente metade do que eu tenho aqui de quantidade. Quanto de açúcar cristal eu tenho aqui? 700 gramas, tá? Que deram 2 xícaras, um pouquinho mais na verdade, né? Dessa aqui. Se você quiser adicionar o açúcar cristal aos poucos com essa tampa aqui em cima aberta, você pode, tá? Deixa em velocidade média para alta e vai acrescentando aos poucos que também dá certo. Maravilha!
Vamos para a outra metade. Fechou. Velocidade máxima agora. Vou pausar aqui. Uma parte do açúcar cristal aqui no meu liquidificador ficou na lateral. E eu já vou aproveitar para colocar a essência de baunilha. Esse ingrediente fica sensacional. Ele dá um gostinho especial. 10 ml ou 10 gramas, tá? Vou colocar aqui. Eu comprei naqueles tubinhos, tá? Se você quiser, se você tem em casa fava de baunilha, dá para colocar também. Mas a essência não tem erro e com certeza você vai encontrar aí na sua cidade de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Vamos bater a última vez agora no liquidificador para misturar a nossa essência de baunilha. Agora eu vou passar essa mistura aqui para um bowl. Eu só esqueci do bowl. Peguei meu bowl aqui, tá? De inox, mas pode ser de plástico ou de vidro, o que você tiver em casa. Tem que ser um pouquinho maior, tá? Ele tem que ser de aproximadamente uns 2,5 litros para caber toda a nossa mistura. Depois nós vamos colocar as claras em neve também. Aqui, pessoal, como não estamos na Ana Maria Braga ainda, não tem ninguém para lavar nossa louça, né? Então como eu já sei que você também provavelmente vai ter que lavar a sua própria louça, já fica a dica. Depois que passar essa mistura para cá, pode colocar isso aqui embaixo de água gelada, morna, quente, tá? Se for quente, melhor ainda, para que essa mistura aqui não croste. Estamos lidando com a cenoura aqui que é bem porosa, na verdade é bem sólida, né? Bem pesada. E ela fica por tudo, tá? Ainda mais com óleo aqui, então tá uma gordura só. E vamos adicionar a nossa farinha. Aqui vem um segredo da receita, tá? Peneirar a nossa farinha de trigo, 400 gramas aqui de farinha de trigo, tá? Tô peneirando aqui, pessoal, de pouco a pouco, tá? Praticamente metade e eu já vou misturar metade da nossa farinha. Vai ficar uma massa pesadinha, mas fiquem tranquilos que dá certo. Opa! Nem coloquei toda a nossa farinha, isso aqui já tá sensacional. E por que você vai ter que peneirar? Porque às vezes a sua farinha vai estar com alguns gruminhos, ainda mais se fizer tempo que você não se arrisca aí na cozinha, não se arrisca na confeitaria, tá? Então é muito importante você peneirar ela. Vamos colocar a última parte aqui. Eita, que tá cheio de moto hoje. Parece que adivinharam que eu ia gravar o primeiro vídeo da nossa receita aqui de bolo de cenoura. Já passou, acho que no mínimo umas 20 motos. Ah, mas muito trabalhosa essa receita. Tem que separar a clara da gema, é muito difícil. Tem que peneirar a farinha, é muito trabalhoso. A minha mãe tem uma receita mais fácil. Mas galera, tudo isso aqui traz valor pro seu trabalho e principalmente um sabor e qualidade pro seu produto, tá? Não é por nada que essa receita fez tanto sucesso no início. Para vocês terem uma noção, ela é tão importante na nossa história que o nome da nossa confeitaria era para ser Bolo de Cenoura Erechim, que é a nossa cidade aqui do Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes. E eu pensei depois, acho que não vai rolar vender só bolo de cenoura. E aí por isso que se tornou Nicake, com as iniciais de Nicolas e bolo inglês que é cake, né, como todo mundo já sabe. Mas, histórias à parte, por enquanto, olha só como a nossa massa está linda. E o que falta aqui? A nossa clara em neve. Vamos bater a nossa clara em neve. Primeiro em velocidade baixa, tá? Eu vou colocar aqui na nossa batedeira na velocidade 3. E aí quando ela começar a espumar, eu vou colocar na velocidade máxima. Beleza? Maravilha, galera. Depois de 2 minutos e meio aproximadamente, as nossas claras estão prontas. É uma mágica, né? Como é que pode as claras se transformarem nessa maravilha aqui? Não tem erro aqui, tá? Pode bater em velocidade bem alta, não tem risco nenhum de dar errado. Olha só, dividi mais ou menos no olho aqui pela metade. E agora, fiz sujeira também, faz parte da nossa vida, tá? O mundo não é perfeito. E agora, eu já ensinei essa receita pra muita gente, tá? É como se a gente não quisesse machucar as claras. Então eu vou fazer movimentos circulares, a nossa clara em neve está no meio e vou jogar a nossa massa por cima das claras, fechou? O que vai acontecer aqui? Eu não vou bater as claras, então ela vai trazer muita maciez na nossa massa, porque eu não quero tornar essa mistura tão homogênea assim, tá?
Eu quero que a nossa mistura fique bem aveludada. Percebo que ainda tem algumas partes claras, não tem problema. Vamos botar o restante da nossa clara em neve. Eu já coloquei a segunda parte das claras em neve e a nossa mistura ficou assim, ó. Você ainda consegue ver alguns pontinhos brancos, isso é muito importante, ela está bem aveludada, ganhou volume, tá? Então todas as nossas claras em neve, elas estão incorporadas aqui, mas eu não misturei rapidamente, tá? Eu misturei com muita calma. E é aí que nós vamos entrar com uma colher de sopa rasa de fermento em pó ou 5 gramas de fermento em pó, tá? E aqui também, pessoal, é só misturar rapidamente. Rapidamente eu digo não ficar batendo muito, né? Mas só fazer com que o nosso fermento se incorpore aqui. E nós já vamos começar a colocar essa nossa massa de cenoura numa forma clássica, né? Afinal, isso aqui é uma receita de bolo de cenoura que merece um tamanho clássico. E quem não tem uma dessas em casa, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Vou pegar o papel que eu esqueci. Peguei um pouco de papel aqui, guardanapo, tá? Pode ser papel toalha, só para espalhar o nosso óleo. Espalha nas bordas, nesse centro aqui. E aqui eu estou utilizando açúcar, tá? Você pode colocar farinha, bater, né, para untar a sua forma e colocar pedaços de papel, papel manteiga, pedacinhos quadradinhos pequenos no fundo para não grudar, não vai ter erro, tá? Eu gosto de fazer esse método ou colocar óleo e açúcar. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado, mas você pode utilizar o cristal que também dá super certo. Tá mais certo que esse, na verdade, tá? E qual que é o segredo para o seu bolo não grudar? Principalmente esse aqui. Quando você tirar do forno, ele não pode estar muito frio, mas ele não pode estar muito quente. Se você tirar muito quente, a sua massa de bolo vai desmanchar, né? Afinal, está super quente e macia ainda. E se você tirar muito frio, é capaz de grudar na sua forma. Então, tire com o seu bolo morno, beleza? Fechou aqui. Esse restinho aqui que sobrou, pode deixar aqui, não tem problema, tá? Não vai fazer mal a ninguém, um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos. E eu não vou colocar toda essa receita aqui na minha forma. Eu vou deixar uns 2 dedos sobrando, não vou colocar toda a minha massa. Nossa, sensacional a textura, a consistência disso aqui. Olha só, vocês conseguem perceber que eu deixei aproximadamente uns 2 centímetros da borda, tá? E nós vamos levar isso aqui no forno com 30 minutos a 180 graus aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque o seu forno é um, o meu é outro. Então, quando que esse bolinho vai ficar pronto? Quando ele dá uma douradinha, tá? Ele vai dourar, na verdade, você mantém ele no forno e você crava um palito até o fundo, pode ser aqueles palitos maiores, ou uma faca mesmo. Se sair limpinho, o seu bolo tá pronto, tá? Que maravilha! Já está prontinho o nosso garoto. Percebam, pessoal, que aqui está bem laranja, tá? Laranja para amarelado. E aqui ele forma uma crostinha, tipo um caramelo assim, tá? Mas dentro ele está show demais. Já faz uns 25 minutos que eu tirei essa outra receita do forno. Ela está morna para fria, tá? Não está tão quente. E eu vou passar a faca aqui, ó, ao redor. Corte num ângulo como se você estivesse cortando a nossa forma, tá? Não para dentro, mais para fora. Que daí o seu bolo não vai machucar. Maravilha. E olha só, não vou arriscar assim. Coloca um pratinho, virou, reza, dá tudo certo. Olha só que maravilha. Tá? Como vocês podem perceber, como eu não utilizei farinha, não ficou marcas de farinha aqui. Se eu tivesse utilizado, ia ficar. Pessoal, olha só, maravilhoso o nosso bolinho. Você pode fazer uma cobertura assim. Eu recomendo você fazer uma cobertura de ganache de chocolate ou brigadeiro na panela mesmo. Fica para um próximo vídeo, a gente fazendo coberturas para bolos caseiros. Mas vamos para o que interessa, tá? Eu vou tirar aqui na lateral. Super macio, tá? Morninho, incrível. Com a bordinha crocante. E olha só isso aqui. Como não conquistar alguém com um bolinho desse?
Meu Deus do céu, olha só, dá pra ver até uns pontinhos laranjas aqui da nossa cenoura. O cheirinho, se vocês pudessem sentir, mas como vocês vão fazer em casa, vocês vão perceber como isso aqui é maravilhoso. Não embatuma nada, tá? Ele não fica pesado, ele fica super fofinho. Maravilhoso, vou ter que provar aqui, né? Sensacional, pode fazer, se não dá certo, vocês vêm aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram me cobrar, beleza? Que muita gente que eu ensinei já errou e eu descobri o erro, tá? Ou quis colocar as claras no liquidificador, ou não quis peneirar a farinha, por isso que é muito importante seguir todos os passos para ter o melhor bolo de cenoura do mundo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez, também é um marco histórico para mim. Estava muito ansioso para esse momento acontecer. E eu encontro vocês numa próxima. Um grande abraço a todos. Lembre de deixar o joinha aí, comentar aqui no vídeo. Eu vou ficar muito feliz mesmo se vocês comentarem, principalmente nesse primeiro vídeo. E até a próxima. Um grande abraço.